Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sumi, né pessoal, sumi. Dei uma boa sumida das redes, agora estou voltando com quase tudo, não vou dizer voltando com tudo, mas quase tudo. Com um tema bem legal, né? Enfim, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem cai de paraquedas por aqui. Eu sou Michele de Paula, jornalista, filmmaker, cega. E, gente, o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Esse meu, depois de um longo sumiço, né? Vai ser um vídeo muito legal que as pessoas estão me perguntando, né? Muitas vezes que eu encontro com pessoas, né, que eu saio, e algumas pessoas que acompanham o meu canal também estão me perguntando como eu me maqueio, né? Tudo bem que tem vários vídeos falando, mostrando, né, várias youtubers cegas que se maqueiam, e eu tô me inspirando nelas também. Todas elas são muito bacanas. Tem a Camila Domingues também, que já fez um vídeo no canal dela, canal Inclunete. Beijo, Camila. Tô me inspirando um pouquinho nela. Então eu vou mostrar pra vocês como eu me maqueio. Então esse vídeo é mais para pessoas que enxergam, tá, pessoal? Um dia eu faço para quem realmente não enxerga, e quem quiser buscar também, deixo os links de alguns vídeos maravilhosos aqui na descrição, né? Na outra rede também deixo os links, né, para quem quiser. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vídeos bem legais de pessoas que se maqueiam aí para sair. Observação, essa é uma maquiagem bem básica, é uma maquiagem do dia a dia mesmo, que a gente usa para sair, que a gente usa para jantar com os amigos, até em casa, enfim. E eu vou mostrar como eu faço isso para vocês, tá bom? Pessoal, começando com esse primer aqui, porque na verdade eu não cuido da pele assim, passando demaquilante antes, não. Os cuidados eu já fiz, que é uma limpezinha com sabonete de limpeza mesmo, sabonete de rosto. Então eu vou começar com essa base, com esse primer, né? Não é base, é um primer. Com um sérum, ele é bem bacana, né? Eu começo passando por todo o rosto. Primeiro, gente, a dica que a gente tem, e que as meninas, elas falam muito, da questão de você conhecer o seu rosto. Então a pessoa, ela precisa conhecer o rosto dela antes de fazer uma maquiagem. E a gente pode maquiar outras pessoas também, tá? Então eu passei esse primer, deixar secar um pouquinho pra ir pra base. Pessoal, vamos pra base. Essa base aqui, ela tem formato bisnaga. Então pra mim fica muito mais fácil eu passar ela, né? Até por conta da quantidade mesmo, eu só coloco nos dedos. Essa aqui tá acabando, então eu vou pôr um pouquinho, vou dar uma sacudida aqui e vou colocar, tem que fazer uma forcinha. Aí eu começo do lado esquerdo aqui do rosto, eu vou espalhando, tá? A primeira cobertura eu faço assim, vou espalhando direitinho, porque depois eu vou pegar a esponjinha para dar as batidinhas, mas aí eu prefiro que seja assim, por isso que eu prefiro até formato bisnaga mesmo. Eu vou sentindo todo o rosto, ó, passando aqui do lado da testa, aí dá mais uma sacudida aqui. Eita, nós, pessoal, tá acabando mesmo a minha base. Acho que essa vai ser a minha última, acho que ela não vai nem ficar com uma cobertura tão legal, até por conta disso, espero que fique, até por conta dela tá acabando. Passo na testa, vou contornando todo o rosto, as orelhas. Aqui, essa parte aqui dos lábios, na olheira, que eu tenho muita olheira. Aí vamos pro outro lado, do lado direito, e tá bem difícil passar essa base, porque ela realmente tá acabando. E depois que eu espalho bem, opa, bati aqui no microfone, vocês não reparem nisso. Pescoço, não vou passar no colo porque eu estou de moletom, então não tem essa necessidade. Nariz, tá vendo porque eu falo que tem que conhecer sempre o rosto? Daí com a esponja eu vou dando, ou com a mão mesmo, eu vou dando batidinhas, tá? Eu espalho pra eu ter certeza que tá cobrindo as minhas olheiras. E com essa esponja aqui em formato de coxinha, é uma esponja gordinha, eu gosto muito dela, eu vou fazendo assim, ó. Vou dando batidinhas, tá vendo?
E que pena, precisar de uma outra base dessa. Pra gente, eu recomendo, tem outras meninas cegas que pra elas tanto faz, mas eu recomendo que seja uma base bisnaga. Você tem muito mais segurança pra passar. Ó, olha o resultado. Certo? Agora vamos pro mais trabalhoso, que é o contorno. O contorno dá muito medo, mas vai dar super certo. Pessoal, eu costumo, né, porque tem muita gente que passa a base e vai pro pó. Eu costumo passar os líquidos primeiro, tá? Os líquidos, os cremosos, vai primeiro, para depois eu ir pros pós, tá? Então por isso que eu vou pro contorno. Eu tô com esse pincel, ele tem o formato de uma escova. Ele é bem diferente, pincel da China, tá, pessoal? Ele é bem diferente, ele tem o formato de escova, assim, sabe aquelas, pra quem não tá vendo, é o formato de uma escova de dente, mas em pincel. Eu vou tatear essa parte de baixo do rosto, tá? Entre o rosto e o queixo, perto assim do queixo, certo? Então eu tô tateando. Então vamos lá. Com esse pincel eu tenho a minha orelha como referência. Então, ó, eu vou fazendo assim, primeiro, vai ficar uma lista, não reparem nisso, tá? Vou fazer assim. Do outro lado, ele não... o ruim desse contorno é que ele não pigmenta legal, mas eu acho que vai ficar. Qualquer coisa a nossa produção diz. Aí eu sigo com a orelha como a minha referência e vou passando aqui o pincel até chegar no queixo, porque aí vai dando encontro com o outro que eu fiz. Faço novamente, de encontro a outra que eu fiz, debaixo do rosto indo pro queixo, tendo a minha orelha como referência, vai ficar essa lista aqui, certo? Tá horrível, por enquanto. Aí aqui, mais um pouquinho, eu vou pra parte aqui da bochecha, ó, bem no meio do rosto, pessoal, bem no meio. Aí eu passo um pouquinho assim, vou pro outro lado, assim, em linha reta, tá? Na horizontal, para quem não tá vendo, eu tô com o pincel na horizontal e tô indo e vindo. Agora a gente vai espalhar, porque não vai ficar esse negócio horroroso aqui, né? Então a gente começa a espalhar, ó. Começo indo, sigo a minha orelha como referência, vou fazendo em formato circular e vou espalhando por toda essa parte do rosto, a parte de baixo entre o rosto e o queixo, formato circular. Do outro lado a mesma coisa, formato circular, certo? Faço mais uma vez para garantir que tá certinho, para que não tenha nada sem espalhar, que ele vai dando formato pro rosto e assim, vai disfarçando porque cria uma sombra entre um lado e o outro do queixo, para esconder um pouco a papada, porque eu tenho uma papada imensa aqui embaixo. E aqui na bochecha, espalhando aqui, ó, vai espalhando aqui em formato circular. Esse pincel é um pouco duro, mas paciência. Ó. Aí, pra a gente ter certeza, a gente sempre pergunta pra alguém, tá precisando espalhar? Não custa perguntar, né? Tá precisando espalhar mais? Igual a produção, tá precisando espalhar mais? Não, então tá ok, olha como ficou. Base, contorno. Agora a gente vai pro rímel, que infelizmente eu tô sem corretivo, né? Eu não tenho corretivo, meu corretivo acabou. Então nós vamos pro... rímel não, né? Vamos corrigir isso aí, vamos pra máscara de cílios. Pessoal, vamos para o máscara de cílio. Eu tô aqui com uma máscara de cílio muito bacana, que também tá acabando. Então vamos lá. Antes de eu passar a máscara de cílio, eu preciso ver como estão os meus cílios. Eu, infelizmente, não tenho tanto cílio. Eu não tenho tanto cílio, eu não tenho tanta pálpebra. Gente, eu sou uma pessoa, enfim, complicada. E daí, eu vou alinhando os meus cílios. Eu vou deixando eles em pezinho, assim, e um pouquinho aberto. Não repara, porque a parte amendoada do meu olho vai aparecer, né? Eu tenho que deixar um pouquinho aberto. E a gente vai muito por cálculo, tá? Eu tô sacudindo um pouquinho minha máscara, porque tá acabando. A gente vai muito por cálculo, tá? Então eu posso fazer das duas formas. Ou eu posso fazer só assim, ó. Ó, eu vou calcular onde tá o meu cílio e vou direto com a máscara, ó, no movimento circular, o movimento vai e vem para os lados. Posso fazer assim também um movimento cima e baixo para poder ir passando, não sobrar nenhum cílio.
posso fazer o movimento que eu quiser, tanto cima e embaixo, quanto do lado pro outro. Aí eu faço com os cílios inferiores e superiores. O meu inferior é um pouquinho mais fácil porque eu sinto mais, mas ó. Aí dá aquela borradinha, passa um pouquinho aqui em cima na pálpebra, mas sem problema nenhum. Depois eu tiro e tá tudo certo. Novamente eu vou colocar aqui, ó, que tá acabando mesmo. Ou eu posso fazer de outro jeito, se eu não quiser ir por cálculo, eu posso ir seguindo aqui com os meus dedos, ó. Mas eu vou fazer assim, que aí é mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. Vou passando assim. Vai. Não tem como, gente. Eu acho que acontece isso até com quem enxerga mesmo. É muito normal bater um pouquinho em cima, tá? Movimento pros lados, movimento de cima e embaixo, assim, ó. Pra ter certeza que for. Eu vou comprar como é que fala? Aqueles protetores que você, ó, bate aqui em cima, só dá uma tiradinha aqui com o dedo. Pronto. E, ó, dou uma arrumadinha com a própria mão mesmo, ó. Onde tá faltando, eu vou saber onde tá faltando e vou seguindo aqui, ó. Aqui. Do outro, opa, sem querer borrei, vou tirar. Tudo isso aqui eu vou tirar, tá? Pronto, aí eu com a ponta dos dedos, que é uma máscara que demora um pouquinho pra secar, eu vou tirando aqui, ó. Aqui. Agora, pessoal, nós vamos pra parte dos pós, certo? Nós já terminamos aqui a parte cremosa, que é primer, base, contorno e máscara de cílios. Agora a gente vai para a parte dos pós, certo? Para depois ir voltar para o cremoso, que é o batom. Mas vamos lá. Eu decidi usar esse pó compacto. Eu tenho um pó solto, mas o pó solto dá mais trabalho. Então hoje eu quero usar o pó compacto com esse pincel aqui de calda de sereia, que eu gosto muito. Que eu gosto muito, certo? Então, ó, vamos lá. Conforme eu passo o pó aqui, eu passo o pincel aqui no pó, eu vou deduzindo e ao mesmo tempo sentindo que tem pó aqui, certo? Então eu vou com toda a minha com toda a paciência do mundo, vou passando em todo o rosto, ó. Passando em todo o rosto. Ó. Eu podia passar, se eu tivesse passando o pó solto, eu podia passar a bruma antes, porque eu uso bruma como fixador, então eu podia passar a bruma antes e passar o pó por cima da bruma, porque daí já ia selar bastante. Mas não tem necessidade porque eu tô usando o compacto sela melhor. Então, ó, como ficou a produção, ó. Aqui, um pouquinho nas orelhas também, porque a base tá nas orelhas. Gente, não esqueçam de passar base nas orelhas. Tem muita gente que não passa só no rosto, mas não passa no colo e nem nas orelhas, certo? E aqui está o nosso pó compacto. Vamos pro blush? Certo? O blush, pessoal, geralmente o pó eu uso com pincel mesmo. Adoro esponjinha de pó, mas eu prefiro usar esponjinha para pós mais translúcidos, mais soltos, né? E a mesma coisa eu prefiro usar com pincel. Acho que o pincel eu me familiarizo mais. Então eu tô com esse pincel de blush também, calda de sereia. E como eu já conheço o meu rosto, né? Por isso que eu tô fazendo, tipo assim, um cálculo mesmo, sabe? Eu vou pra maçã do rosto, passando aqui o blush, o movimento vai e vem pro lado direito, um pouquinho pra cima, ó. Aí eu faço a mesma coisa pro outro lado, na maçãzinha do rosto, movimento varridinha, que a gente fala, né? Vai e vem, varridinha, enfim, ó. E só pra dar aquela confirmadinha, dou uma batidinha assim nos dois lados, assim, ó. Pronto, tem gente que passa no nariz. Eu acho meio estranho, né? Eu não gosto muito não, de vez em quando eu faço assim, ó. Só pra dar uma... Aí ficou assim. Agora a gente vai para a boca, né? Vamos fazer essa boca porque tá precisando. Pessoal, falei que ia fazer a boca, mas eu tinha me esquecido que precisa do iluminador e da sombra, né? Enfim, eu tô com o iluminador aqui em mãos. Na verdade é um blush que eu uso de iluminador, né? E eu tô com o meu pincel língua de gato, que também é calda de sereia, que eu gosto demais, né? Eu acho tão lindo, mano, tão charmoso. Então vamos lá. Aqui, como é um iluminador em pó, então eu preciso tomar muito cuidado para não pegar muito. Então eu já vou fazendo um movimento circular no meu rosto todo, nariz, maçã do rosto, ó, onde tá o contorno, a papada, aqui direitinho aqui no outro lado, perto do queixo, mais um pouquinho pro nariz, testa, aí eu vou contornando aqui em volta da testa, na maçãzinha do rosto e pronto, ó. Eu podia usar o iluminador do contorno, né, depois que eu passei o mesmo, só que eu tenho medo de dar ruim. Iluminador, certinho, vamos pra sombra.
Pessoal, eu estou aqui com a minha paleta de sombra em mãos. Aí a pergunta é a que fica: como que eu sei a cor, né, da minha paleta? Aqui não tem acessibilidade. Quer dizer, não é que não tem, pra mim tem. Pra mim é só decorar aqui as cores, elas estão em quadradinhos, então eu vou decorando aqui, eu vou passar meu branco, né, primeiro. Eu vou começar, como eu tô com cinza, com moletom cinza, eu vou passar o meu branco aqui, ó. Vou com um pincelzinho de sombra mesmo. E na minha pálpebra, eu vou passar aqui o meu branco, começar com o branco, eu faço o movimento cima e baixo, vou para os lados, né, ó, não sei se a produção tá dando para ver, caiu um pouquinho de sombra aqui por ser pó, é normal, começando com o meu branco, ó, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, na parte que caiu, pronto. Aí eu vou pro outro lado. Eu sei que a branca é o primeiro quadradinho do lado direito. Do meu lado direito aqui. Então é só decorar os quadradinhos. Passo mais uma vez. Com cálculo vou pra minha quase pálpebra. Quase pálpebra. Aqui a gente chama de parte interna e externa. Uma coisa assim que o pessoal chama e depois vocês me corrigem. Que, enfim, eu entendo de videografia. Não tanto de maquiagem. Gosto muito, mas, enfim. Tô aqui passando meu branco, o movimento vai e vem, movimento pros lados. Ó, produção, tudo ok? Tudo certo. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou misturar pra depois fazer a mistura das cores com... Eu vou esfumar. Então, eu vou com o meu dourado e eu vou contando aqui, ó. Primeiro quadradinho é o branco, segundo, terceiro. O meu dourado é o penúltimo. Então, é aqui, ó. É o penúltimo quadradinho, né, que eu tenho da direita pra esquerda. Então imagina, pra quem tá enxergando, imagina aqui uma paleta na horizontal, eu vou contando os quadradinhos. Tem branco, tem marrom, tem diversas cores aqui. Aí eu vou com um dourado nessa parte da pálpebra aqui, ó. Ó. É legal de vez em quando ficar brincando com as cores. Dependendo da roupa que você for usar. E depois você faz o esfuma, né? Você vai esfumando pra misturar as cores. Ó. O outro lado. E o dourado vai pra esse lado. Você acha que tem necessidade de esfumar, produção? Você acha que tem? Não, né? Só um pouquinho, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Aí ficou bem o dourado, certo? Ficou bem o dourado. Eu só dou uma esfumada. Opa, peraí, deixa eu limpar onde eu passei errado aqui. A gente percebe na hora que a gente borrou, tá, gente? Então é mais fácil pra limpar. Então, ó, faz uma esfumaça embaixo. Esfuma, que ideia. Esfuma embaixo, ó. Aqui na minha quase pálpebra. Outro lado. O dourado e o branco. Ó. E ficou assim. Talvez tenha ficado um pouquinho sutil. Eu tive que dar uma retocadinha no blush, porque ficou sutil, mas eu prefiro que fique sutil e eu retoque depois, né, perguntando pra alguém, do que, né, antes, melhor faltar do que ficar demais e a gente acabar passando vergonha aí, certo? Agora sim, pra finalizar o nosso vídeo, a gente vai pra boca. Bom, pra finalizar, a gente vai fazer a boca e depois a gente finaliza com a bruma, certo? Então eu tenho o meu lápis aqui. Eu conheço o meu lápis e conheço o meu lábio, tá? A gente vai desenhar essa boca. Então, eu posso começar por onde eu quiser. Tem gente que começa na parte aqui inferior do lábio, tem gente que começa nos cantinhos superiores. Eu começo por onde eu quiser. Às vezes eu começo pelo meio, mas eu vou começar por aqui, o lábio inferior, no cantinho. Então, ó, eu vou, ó. Ele é um lápis cremoso, então pra mim fica muito mais fácil de eu sentir. E eu tô quietinha, porque, claro, não dá pra falar fazendo a boca. O meu jeito de desenhar a boca, eu faço vários movimentos. Faço um movimento de vai e vem, faço um pouquinho de movimento circular pra poder espalhar o lápis, certo? Então, assim, eu não tenho muita frescura com o movimento, com a boca bem desenhada, porque, querendo ou não, ela vai ficar desenhada do mesmo jeito. Então, vamos lá. Pra parte do lábio superior. Eu começo pelo meio, porque pra mim já é mais fácil. Do inferior eu comecei pelo canto, do superior eu vou começar aqui pelo meio, pelo coraçãozinho. Então, vamos lá. Aqui. Vou seguindo todo o lábio. Espalhando um pouquinho. Esse lápis é muito legal, gostei desse lápis, que é ponta bem cremosa. Nossa, aqui na parte de cima do lábio, ó. Voltei um pouquinho pro lábio inferior só pra dar aquela conferida. E agora eu vou juntar um lábio no outro. Pra espalhar mais, ó.
fazer o estalinho. Eu tô sentindo que nos cantinhos eu preciso de um pouquinho mais. A gente tem essa percepção pelo tato. Então vamos lá, só um pouquinho. E junta um lábio no outro. É um lápis vermelho, tá, pessoal? É um lápis vermelho. E agora eu vou com o meu gloss vermelho também. Né? Esse gloss, ele também é um sticker. É sticker que fala? Que é um formato bastão, né? Um formato bastão. Mas ele também tem a hastezinha, né? Enfim. Eu vou com o meu gloss. Eu sei onde está, claro. Eu faço o cálculo do meu lábio com o gloss e vou seguindo aqui o lábio inferior. Agora vamos pro lábio superior. Fazendo o movimento, fazendo o coraçãozinho. Fazendo o movimento dos lados. Aí, no cantinho ficou um pouquinho mais. Com a ponta do dedo eu vou dando tirar esse excesso aqui do cantinho. Aí, tá vendo? Sempre com a orientação da produção, eu limpo embaixo, que aí acabou encostando embaixo. E fazendo a junção dos lábios. Com o gloss e o lápis. Tá bem vermelho, porque estamos de noite. Estamos à noite aqui no vídeo. Tá de noite, então vamos fazer aqui o vermelho, que eu gosto muito de vermelho à noite. E pra finalizar, nós vamos com o fixador, que é a nossa bruma. Que é uma bruma, eu gosto muito dela. E a gente coloca de frente pra gente assim e dá aquela espirradinha. Prontinho, testa, rosto. E aqui está, pessoal, vou tirar minha faixa. Vou tirar minha faixa aqui, que eu tive que colocar essa faixa pra poder não sujar o cabelo, não ir maquiagem pros cabelos. E aqui está feita a minha maquiagem. É uma maquiagem básica, mas é assim que eu me maqueio. Tá faltando coisa, tá faltando delineador, tá faltando corretivo, né, que eu não tenho. E assim, eu poderia usar um batom pra fazer toda aquela coisa com corretivo e substituir o corretivo, né, com batom, mas eu não quero, tô com preguiça. Então, tá feita minha maquiagem. Tá boa, produção? Tá boa a minha maquiagem? E é assim que a gente se maqueia. Eu e mais muitas meninas que não enxergam se maquia do mesmo jeito. A gente conhece o nosso rosto. E assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos testando alguns produtos, porque eu amo maquiagem. Eu pretendo trabalhar também com isso, eu pretendo realizar um sonho meu. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito grata. Vou testar algumas linhas aqui. Por enquanto vão ser linhas baratinhas, né? Mas linhas que eu gosto muito. E se vocês me ajudarem, eu conseguir realizar meu sonho, eu vou testando mais linhas para vocês de maquiagem. Tá bom? E com o meu slogan de sempre, olhar diferente que eterniza histórias.